A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 10. Vamos fazer apenas a leitura, porque este capítulo já foi bastante abordado no estudo do 1 Samuel, amém? Então, se vocês se vocês não estudaram, não fizeram o estudo comigo do 1 Samuel, eu tenho uma playlist aqui no meu canal, que se chama Estudo Bíblico, 1 Samuel, e lá vai falar tudo sobre o rei Saul e tudo que aconteceu com ele, amém? Então, os vídeos que vão falar sobre o capítulo de hoje, de 1 Crônicas 10, que vai falar sobre a morte de Saul e de seus filhos, né? Vai estar relacionado com 1 Samuel, capítulo 13, até o capítulo 15, tá? Então assistam os vídeos do 1 Samuel 13 até o 15. E depois o 1 Samuel 28 e o 31, amém? Que também estão aqui relacionados com este capítulo de 1 Crônicas, capítulo 10. Então, acesse meu canal, playlist, Estudo Bíblico, 1 Samuel, e assista esses vídeos que vocês vão ter total compreensão sobre este capítulo, sobre esse assunto, tá bom? Porque lá eu fiz bem detalhado, amém? Então, vamos começar a leitura com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias, 1 Crônicas, capítulo 10. A morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus, e Jonatas, e a Abinadab, e a Malquisua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e temeu muito os flecheiros. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos escarnecer de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e o despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e os enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo, e puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. E ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens beliscosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então aqui nesses versículos finais, vai contar o motivo por que o Saul morreu dessa maneira trágica, né? Porque ele não guardou a palavra do Senhor, e porque consultou uma pitonisa, né? Uma mulher que consulta os mortos, uma médium, né? Então, esses são pecados gravíssimos, porque o Saul deixou de confiar no Senhor e buscou médiuns que falam com os mortos, e isso é proibido na palavra de Deus, né? Então, ele transgrediu a lei de Deus. É uma proibição grave, severa, né? E o rei Saul não temeu o Senhor e foi consultar essa mulher que consultava os mortos, né? Então, não consultem médios, não mexam com essas coisas de espiritismo, tá? Porque isso não agrada a Deus de maneira nenhuma. Essas doutrinas ensinam reencarnação, ensinam coisas que são contrárias à palavra de Deus, tá? A palavra de Deus nos ensina sobre ressurreição. Se nós não acreditarmos na ressurreição, já não somos mais cristãos, porque nós não vamos acreditar que Jesus Cristo ressuscitou e que nós ressuscitaremos também, né? Se nós formos fiéis até o fim. Então é um perigo muito grande. Eles dizem que são cristãos, mas colocam doutrinas estranhas para tirar você do caminho estreito que leva à salvação, amém? Então não acredita nesse negócio de reencarnação que é antibíblico, tá? A gente acredita, cristão, acredita em ressurreição, tá bom?
Então, guardem essa palavra no coração de vocês. Deus abençoe a vida de todos. Orem a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.